E aí, tudo bem? Como está escrito aqui no título, o assunto desse vídeo é criação de fakes. Será que criar fakes é crime? Bom, se a gente olhar o Código Penal brasileiro, criar ou compartilhar boatos pode ser considerado crime contra a honra de alguém. Mas isso depende do conteúdo desse boato e da avaliação do juiz em cada caso. Isso quer dizer, então, que uma fofoca sobre alguém, por exemplo, pode ser considerada inofensiva e aí pode não configurar como crime. Perceba que eu falei fofoca, boato. Mas e quando a gente fala sobre fake news? Será que isso é crime? E o que a gente tem de lei sobre isso hoje? Aguenta aí que todas as respostas para essas perguntas estão logo após a vinheta. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Aqui no Brasil, o Código Penal prevê 3 configurações de crimes ligados a boatos e mentiras. Todos têm penas semelhantes, e a detenção menor que 4 anos pode ser convertida em cesta básica e em outros serviços. E para saber se o que tem no Código Penal hoje pode ser aplicado ou não no caso das fake news, eu conversei com o advogado Francisco Brito Cruz, que é especialista na área. Criar e compartilhar fake news, desinformação, não é um crime em si no Brasil, no sentido que se você posta uma mentira na internet, você não está cometendo um crime naquele momento. Mas, dependendo da mentira, dependendo do dano que a mentira causa, dependendo do contexto, isso pode ser enquadrado em outros crimes. Por exemplo, os crimes contra a honra previstos no Código Penal. Então, você pode estar cometendo uma calúnia, quer dizer que alguém cometeu um crime que a pessoa não cometeu, inclusive mentir, isso. A injúria, que é ofender alguém, a difamação, Então, você tem outros instrumentos. Pode ser um crime de racismo, preconceito racial, discriminação, homofobia. Então, a gente já tem esses crimes definidos na nossa legislação. Pode ser uma difamação, se eu criar uma matéria falsa, uma notícia fraudulenta, com o intuito de diminuir uma pessoa, de criar problemas, constrangimentos para ela, na vida dela, seja pessoal ou profissional, vai ter uma série de consequências negativas, ofensivas na vida dessa pessoa. Então, eu poderia enquadrar esse tipo de situação em um caso de difamação, tá? E aí, quem compartilha uma fake news pratica o mesmo crime originário. Então, se a gente entender que nesse exemplo que eu dei foi de um crime de difamação, quem compartilhar essa fake news difamatória vai praticar o mesmo crime de difamação, só que aí no menor grau. No cenário atual, a gente não tem como saber se vai ter uma lei específica em 2022 que pune quem cria fake news ou faz disparos em massa. Isso porque o projeto de lei das fake news ainda está em andamento lá no Congresso, inclusive o Francisco falou sobre esse assunto também. O projeto de lei das fake news, ele visa criar mais um tipo de crime, que a ideia é pegar justamente o caso mais grave da disseminação das mentiras na internet, que são essas fábricas de desinformação, fábricas de fake news. Então, segundo o projeto de lei das fake news, que se for aprovado vai virar um crime novo, você vai cometer um crime quando você disseminar fatos sabidamente inverídicos que causem danos específicos e de forma massiva a partir da tecnologia. Então é para pegar justamente esse caso mais grave, e submeter isso ao olhar da justiça, para eventualmente prender a pessoa. É isso que esse projeto propõe e que, se for aprovado, vai ser assim. E aproveitando que esse ano tem eleições e muita coisa é compartilhada sobre os políticos, vale dizer que o TSE tem regras específicas para tentar conter as fakes nessa época de eleições. Pela lei eleitoral, os políticos têm a obrigação de confirmar as informações usadas nesse período de campanha. Se usar dados falsos, o partido ou o político pode responder por crime eleitoral, com pena de multa ou prisão. Mas aí você deve estar se perguntando, e a minha liberdade de expressão nas redes sociais? Pois é, isso é algo sobre o qual ainda não tem um consenso entre os especialistas. Liberdade de expressão e combate à desinformação, às fake news, acabam entrando em tensão. Governos autoritários ao redor do mundo criaram, nesses últimos anos, leis teoricamente de combate à desinformação, mas que foram utilizadas para, no fundo, combater a expressão de gente que discorda do governo. Então, isso é uma sombra, isso é uma sombra nessa discussão, e a gente precisa levar em conta
que se a gente cria leis ruins, muito abertas, muito genéricas, né, que não consideram as diferenças entre os casos, a gente vai eventualmente estar criando leis que não vão ser boas para resolver o problema. Vão criar outros problemas de abuso na hora da aplicação, né? E na hora que a gente olha para o Brasil, a gente ainda tem uma cultura de liberdade de expressão que está nascendo. A gente não sabe resolver, muitas vezes, nem os casos mais simples de liberdade de expressão. Não há consenso como resolver esses casos. Quando chega a desinformação, né, quando chega a desinformação pela internet, que é, vamos dizer, uma camada de complexidade ainda mais importante, os casos ficam ainda mais difíceis de resolver. É super importante a gente entender que fake news, compartilhar fake news, criar, compartilhar, fazer notícias fraudulentas não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você exprimir a sua opinião de acordo com o que você pensa, com o que você acredita, desde que isso não afete direitos de terceiro. Então, a partir do momento em que a minha liberdade passa a afetar o espaço alheio, o direito alheio, isso deixa de ser liberdade de expressão. Isso passa a ser um ato ilícito e, como tal, ele deve ser punido, tem consequências, né? Então, a gente vai ter uma consequência na esfera criminal, de acordo com o resultado desse compartilhamento da fake news, e a gente pode ter consequências na esfera civil também, em relação à indenização por danos morais por conta de todo esse constrangimento, de toda essa problemática que uma pessoa que é alvo de uma fake news acaba passando. Olha, então o que a gente pode dizer é que você é responsável sim por aquilo que você compartilha nas redes. E dependendo do dano dessa fake, ela pode ser enquadrada como crime sim. Até a próxima. Tchau.